Que a paz de Jesus seja conosco. Atendendo a este pedido do Leopoldo, que no início do mês já me havia solicitado, fizesse uma abordagem diferenciada na manhã de hoje, nós pretendemos desenvolver, nos minutos em que aqui estivermos, uma análise, tecer algumas considerações a respeito deste espírito e, localizando estas considerações, evidentemente, a partir do instante em que ele delibera, sendo a pessoa que era, ocupando a posição que ocupava no âmbito da cultura francesa, ele delibera tomar sobre os ombros um encargo que a espiritualidade mais tarde vai revelar, e não seria difícil imaginar que teria ocorrido desta maneira, fora um encargo que ele deliberara assumir, já que as condições eram propícias para que a mensagem de Jesus, a razão primeira e única da doutrina espírita, voltasse a ter relevância. Amanhã, daquele 31 de março, era reveladora de um acontecimento muito importante. Há mais de uma década, a luta para vencer as limitações financeiras, as limitações da perseguição, as limitações na tarefa de divulgar algo que transcendia a própria existência, tinha um significado muito importante para aquele homem. 65 anos completos, um trabalho diuturno em favor da divulgação. As coisas se apresentavam como diferentes, pelo menos elas assim seriam dali para frente. Ao invés da limitação do espaço, um novo local houvera sido providenciado. Haveria agora uma livraria, e esta livraria atenderia aquelas pessoas que iam a Paris, não apenas interessadas em conhecer o codificador da doutrina espírita, que se ocultara atrás de um pseudônimo, mas iam atrás de conhecer uma doutrina que, do ponto de vista da espiritualidade, como exalta José Herculano Pires, foi sintetizada por Emmanuel como a doutrina perfeita, triângulo perfeito, em que dois dos ângulos apontam para a terra, a filosofia e a ciência, mas um terceiro aponta para o céu, no seu aspecto moral, religioso, de religare. As pessoas queriam saber como seria lá, no ambiente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, este trabalho. E era difícil ao professor receber estas pessoas em sua casa.
ele as recebia com prazer, interrompia a trajetória do seu trabalho para falar acerca do Espiritismo. Tudo se desenhava mais adequado. Eis que chega um mensageiro e, ao levantar-se para ir receber certamente mais uma leva de documentos, de correspondências, o professor vê o seu corpo não atingir a porta. Vítima, segundo registram seus biógrafos, de um aneurisma, Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Não veria concretizado o sonho da abertura da sociedade em novo espaço, da livraria, mas com uma coerência impressionante. No dia seguinte, estava marcada a inauguração e ela se deu. Amélie Baudet, sua esposa, consultada a respeito, se mesmo diante da desencarnação do mestre, se aquilo seria viável, se não era melhor postergar, lembrou a todos que seu marido, no transcurso dos últimos anos, havia dedicado todos os seus esforços para ver concretizado aquele ideal. E a melhor maneira de homenageá-lo, a melhor maneira de ser coerente com a doutrina, seria abrir as portas, receber aqueles que para lá fossem, pois que os espíritas sabemos, a morte não é o fim de tudo, mas é o fim apenas da existência. E abre-se para o espírito a oportunidade de colher, na realidade mais ampla de onde todos procedemos, os frutos das obras aqui desenvolvidas. E os frutos de Allan Kardec, não tenho a menor dúvida, foram frutos extremamente saborosos, pois que ele, no momento adequado, preparando-se adequadamente para tanto, cumpriu com um desvelo impressionante a missão que lhe houvera sido dada. Quem é este homem? Quem foi Allan Kardec? Bem, para saber quem foi Allan Kardec, talvez devêssemos recorrer ao espírito Zéfiro, porque foi Zéfiro quem, reconhecendo o professor Rivail, ou Rivaio, numa das reuniões realizadas em Paris, o saudou da seguinte forma: salve, 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 3 vezes salve ao meu sumo pontífice. O que o professor achou engraçado? Que maneira é esta de a mim se referir? Ora, nossa amizade provém das Gálias, e lá, onde tivemos a chance de viver juntos, eras o sumo sacerdote druida, a quem eu tinha oportunidade de ajudar. Ah, é? E como me chamava? Allan Kardec. Como? Allan Kardec. Ótimo, vou registrar. E quando, a 18 de abril de 1857, é publicada
em Paris, a obra O Livro dos Espíritos, a sua capa traz como organizador, autor, embora ele registre que os autores houveram sido os espíritos e deles ele era apenas o secretário, vai aparecer pela primeira vez o nome Allan Kardec. Nome pelo qual, pasmem vocês, ele era procurado na cidade de Paris. As pessoas que outrora eram acostumadas a cumprimentar Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, agora o faziam enunciando Allan Kardec. Vamos voltar no tempo, a 3 de outubro de 1804, quando na cidade de Lyon, um jovenzinho retorna para a reencarnação. Eram 19 horas, segundo registra Henri Sauce, um de seus biógrafos, quando ele nasceu. Uma família de juristas pelo lado paterno e de cientistas pelo lado materno. Cientistas, alguns, teólogos, outro, viu nascer um jovem que, seguindo a tradição do direito francês à época, recebeu como nome, antes dos nomes familiares dos seus avós, possivelmente, o nome da própria família. Sim, porque na França daquela época, em primeiro lugar se registraria o nome de família, Rivail, e depois os nomes que seriam dados ao nascido, se fosse homem, e que, por vezes, representavam os nomes dos seus ascendentes. Alguns davam o nome do avô paterno e do padrinho de batismo. Outros davam o nome dos avós paterno e materno. O fato é que professor Rivail seria batizado com o nome de Hippolyte. Léon e Denisard seriam os nomes que homenageariam a estas pessoas. Portanto, durante a vida toda, até o nascimento da doutrina em 1857, aquele jovem receberia este nome, seria assim conhecido: Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou, corretamente, Rivail Hippolyte Léon Denisard. Era assim que se procedia no direito francês. O jovem, educado no ambiente de muita cultura, com pais interessados no seu aprendizado, foi encaminhado na juventude aos estudos não apenas na França, mas em Yverdun, na Suíça, quando, sob a direção de Pestalozzi, Heinrich Pestalozzi, tem a oportunidade de conhecer um método de ensino que iria honrar durante todos os seus dias. Pestalozzi tinha por hábito aliar teoria e prática. E esta teoria e prática não se dava apenas do ponto de vista do estudo, mas ela se dava na vida daquela comunidade localizada em Yverdun. Não era a primeira experiência que o jovem, que o mestre Pestalozzi iniciava, mas certamente era uma experiência que seria enriquecedora sobremaneira, porque o jovem Hippolyte
indo para lá, de tal forma se apaixonou pelos ensinos do Mestre, que foi um daqueles que pôde substituí-lo, e teve a oportunidade, assim, de, nas ausências de Pestalozzi, colaborar na direção daquele instituto, que recebia jovens com posses e sem elas, e que os fazia conviver, todos solidários uns para com os outros, nas tarefas do dia a dia, no aprendizado. De tal sorte que o que soubesse bastante ajudaria aquele que talvez não fosse tão avançado nos estudos. Que aquele que detivesse condições seria o responsável pela condução dos que vinham juntos. E nesta solidariedade, que vai ser depois cunho marcante na doutrina espírita, Kardec aprendeu sobremaneira. Quando de lá saiu, voltou a Paris, e a cidade de Lyon, onde ele houvera nascido, já não conseguiria mais absorver a sua capacidade, o seu talento. Deixando de lado o ambiente familiar, ele se instala em Paris, para lá desenvolver um trabalho fantástico. Aprendendo com Pestalozzi, ele vai produzir, já a partir dos 20 anos, algumas obras muito interessantes. Eu separei 3 grandes frentes, tomando por norte uma biografia que sobre ele escreveu Júlio de Abreu Filho, o Julinho, tradutor da obra Revista Espírita, sobre a qual falaremos um pouquinho mais à frente. Curiosamente, Hippolyte trabalhou em 3 frentes, como vos disse. No setor da direção do ensino, ele foi fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris. Foi fundador e diretor da Sociedade de Educação Nacional, constituída por diretores de colégios de toda a França. No setor de ensino, ele teve a oportunidade de fundar 3 escolas. A Sociedade para Instrução Elementar. Sim, porque ele entendia que sem a educação, sem a instrução mínima, as pessoas seriam objeto de condução, e nem sempre por espíritos bem intencionados. Criou uma sociedade gramatical e criou um instituto de línguas, porque o professor era fluente em 5 delas, e por isto se correspondia com pessoas do mundo todo. As recebia falando em francês, sua língua materna, em alemão, em inglês, em grego ou, se necessário, em latim. Tinha condições de isto fazer. No âmbito da divulgação científica, Kardec criou a Sociedade de Ciências Naturais da França, o Instituto Histórico, a Sociedade Francesa de Estatística. E mais, desejando ver a ciência ser praticada, fundou 2 sociedades e delas participou ativamente. A Sociedade de Emulação Agrícola, para que as pessoas pudessem melhorar a qualidade daquilo que produziam no campo, e a Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional Francesa. Percebam quem era Rivail.
Quem era este homem para o qual, certa feita, numa das ruas movimentadas de Paris, um amigo, saudado com euforia, lhe convidou a ir conhecer as mesas que giravam. Como era alegre! E os seus biógrafos dizem que era detentor de uma gargalhada, capaz de levar até os sérios a acompanhá-lo no riso. O professor soltou uma dessas no meio da rua. Ver o quê? Mesas que giram. Ah, tenho mais o que fazer. Mas, professor, não tenho tempo a perder, amigo. Por favor, tenho lido sobre isto. E aquilo que tenho lido me afasta de participar destas coisas. Poupe-me. Mas o amigo, que sabia não devia poupá-lo, voltou à carga outras vezes. E de tanto insistir, acabou por conduzir o professor a uma dessas sessões. Nesta sessão, como nós veremos, tem início o seu despertar para as questões que envolvem a realidade mais ampla. Mas, curiosamente, antes ainda de falar sobre o espírita, o codificador, é importante registrar que Kardec publicou com regularidade, de 1824 a 1849, 10 obras, algumas das quais foram tiradas inúmeras edições, notadamente a sua gramática clássica da língua francesa. Ele tinha cursos de química, física, astronomia e fisiologia. Chegou mesmo a criar um curso preparatório para os interessados em ingressar na Sorbonne, a gloriosa escola francesa. E pensando naqueles que não poderiam aprender muito, porque tinham dificuldades no raciocínio, não houveram recebido no passado a instrução adequada, teve 2 cursos em volumes periódicos para que a aritmética e as dificuldades ortográficas fossem minimizadas. Este era o homem famoso da França. França que no século XIX centralizava as atenções do mundo por sua importância política, por sua preponderância cultural. Poder-se-ia dizer, sem sombra de dúvida, que no século XIX a França era o centro do mundo. As atenções se voltavam para lá. E Paris atraía não apenas os episódios artísticos e culturais, mas atraía a atenção do mundo. Para lá, se tivermos a oportunidade de pesquisar, acorreram pensadores como Karl Marx, pensadores como Engels, compositores como Verdi, compositores da Europa todinha, interessados em divulgar os seus trabalhos. Peças eram montadas e os teatros atraíam as multidões, sem contar que as experiências políticas advindas do pós-revolução faziam com que as nações todas procurassem entender como a França estava trabalhando aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Era este lugar onde a religião houvera sido colocada num ponto inferior, porque a racionalidade, segundo Pedro Pascal Chometre,
era a razão de ser do ideal revolucionário, este lugar era palco de experiências interessantes. Uma delas foi acompanhada bem de perto pelo nosso codificador, a magnetização. As experiências de Mesmer, através do magnetismo animal, que levaram a Academia Francesa a censurá-lo, mas a ter que ouvi-lo, despertaram no professor o interesse. E ele sabia que, através das experiências de Mesmer, era possível olhar o corpo humano como detentor de algo além do conjunto de células, porque magnetizava-se uma barra de ferro, e esta barra de ferro depois era tocada por aqueles que se encontravam doentes, e muitos daqueles que tocavam a barra apresentavam melhoras significativas no seu estado de saúde. Era a França também o país onde Auguste Comte houvera dado início ao positivismo. A cidade, a França, Paris era o centro da sua divulgação. E a religião racional de Comte conduzia as pessoas a passar tudo por um exame sério. É bem verdade que os caminhos depois seguidos pelos que abraçaram a teoria de Comte não chegaram até onde talvez o fundador houvesse imaginado devessem ter chegado. Mas é dentro deste caldo, dentro deste conjunto de coisas, que o jovem Hippolyte vai viver, vai produzir, vai amadurecer, e numa idade em que às vezes muitos pensam em se aposentar, 1855, ele tinha exatos 51 anos. Ele acorda para a realidade espiritual. Não era infenso a ela, mas não havia ainda experimentado algo tão profundo como o que aquele episódio da mesa significou. Nós já tivemos a chance aqui, quando abrimos o estudo do Livro dos Espíritos, até de trazer um tripé para demonstrar como funcionava uma mesa girante. Fizemos aqui, um dia eu subi aqui trazendo esta mesinha, este tripé, e tentei fazer girar aqui, mas os presentes tiveram receio, eu então guardei. Se alguém se dispuser depois, a gente faz a experiência sem problema algum, não precisa nem se amarrar na cadeira, evidentemente, né? Porque o pessoal é espírita mais ou menos, né? Quando topa com o fenômeno espírita e desiste. E os fenômenos espíritas são assim, eles chamam a atenção. Era necessário chamar a atenção naquela Paris, e foi isso que aconteceu com o professor. De tanto atender aos pedidos de Baudin, de Fortier, ele foi à casa de Madame Plenemaison e lá viu uma mesa girar, uma pequena banqueta posta no centro da sala. As pessoas dispunham um alfabeto em volta de um círculo e a mesa ia preenchendo palavras a partir de perguntas. Evidentemente que as perguntas eram simples e, como sempre, perguntas típicas de quem não sabe o que fazer diante da realidade espiritual. Será que chove amanhã? Por acaso a minha colheita será maior? Será que aquele casamento sai? Ele gosta de mim? Ela tem outro? Coisas assim, elevadas, como nós costumamos manter em nossos pensamentos. Pois bem, instado a fazer uma pergunta, o professor se furtou. Disse: olha, isso é bobagem, eu perdi meu tempo vindo aqui. Mas já que o senhor veio, uma só, não vou fazê-la, minha. Tá bom.
como pode uma mesa falar? E a resposta veio: não é a mesa que fala. E quem fala? Nós. E quem são vocês? As almas. As almas dos homens que viveram na terra. Como ele mesmo registra, daquela noite até 31 de março de 1869, os seus dias foram diferentes. A partir daquele episódio até a sua desencarnação, o seu compromisso com essa realidade, que para muitos ainda é uma futilidade, demonstra a missão que ele encarnava, demonstra a capacidade que ele ostentava e o compromisso sério que ele tinha. As pessoas ainda continuam atrás das mesas que giram, continuam atrás dos espíritos e não entenderam o significado deste episódio, porque as pessoas ainda não amadureceram. Mas ele era maduro. E ao invés de vir buscar dos espíritos soluções para problemas que nós criamos, ele foi buscar dos espíritos os ensinamentos para nos libertar dos problemas que nós criamos. Primeiro nos fazendo entender a extensão deles e depois criando o nosso compromisso em solvê-los. Foi para casa e não mais parou. Aos 50 anos, muita gente está pensando em parar. Outros já pararam antes mesmo dos 50. E ele foi produzir uma obra atrás da outra, um estudo após do outro. E em 31 de março de 1869, quando foi colhido pela desencarnação, porque os espíritos já o tinham advertido, no ritmo que você toca as coisas, não vai dar tempo de terminar tudo. Mas não se preocupe, você voltará e terá condições de ver os frutos deste trabalho serem colhidos e poderá contribuir ainda mais para que eles se tornem e se tornem melhores como precisam ser e atinjam os objetivos que são traçados por aqueles que nos dirigem, os objetivos de libertar a humanidade. Ele começa então, num conjunto de questões, a perguntar aos espíritos acerca de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são as realidades da vida, além da experiência orgânica. Como pode o homem avançar? E o Livro dos Espíritos, esta obra fenomenal que temos estudado aqui, questão a questão, responde a essas perguntas com uma clareza tamanha, com uma objetividade tal, que fica difícil imaginar o espírita que não tenha este livro às mãos para crescer, que não porte essa obra consigo a todo instante, para dela colher as melhores impressões e as mais seguras observações, de maneira a trilhar a sua vida. Porque ele questiona acerca de Deus, mas os espíritos rapidamente o conduzem ao caminho correto. Pare, estanque seus passos. Na terra, ninguém entenderá a natureza íntima de Deus. O estágio evolutivo não permite. É necessário muito mais, Rivail. Avance. E ele então passa a perguntar acerca dos espíritos. É o que nós estamos estudando aqui aos domingos. Estamos exatamente neste processo, em que ele vai questionar
Quem são os espíritos? E descobre: os espíritos são seres criados simples e ignorantes, mas tendo por trajetória a perfectibilidade, e Deus não os conduzirá até lá. Eles terão que se conduzir sozinhos, terão que fazer o esforço de melhorar-se, terão inúmeras oportunidades. Na questão de número 222 do Livro dos Espíritos, quando ele disseca a realidade reencarnatória, encontra aí a razão de ser de muitas dúvidas que ainda as pessoas não conseguiram equacionar. Porque os espíritos são diferentes? Porque acontecem na infância problemas, às vezes, que nos parecem insolúveis. Porque numa mesma casa, espíritos voltam trazendo corpos perfeitos, enquanto outros, às vezes, trazem uma realidade sofrível. Num domingo, em Uberaba, Chico Xavier é procurado por uma mãe desesperada. Chico, nasceu-me um filho repleto de problemas. Ele não enxerga, não ouve, nasceu sem os 2 braços. E agora, aos 3 anos, vem apresentando uma moléstia nas pernas, que os médicos estão dizendo devem ser amputadas. Como explicar isto, Chico? E Chico, tendo ao lado Emmanuel, ouve daquele espírito uma explicação que vai entender o alcance que o professor Rivaio encontrou na questão da reencarnação. Este jovem, diz Emmanuel, é um suicida a 10 oportunidades reencarnatórias. E como ele, quando a mãe o deixa sozinho, busca um lugar para se afogar, terá que perder as 2 pernas. E no período que aqui estiver reencarnado, quem sabe, apagará essa triste ideia dos seus compromissos nas últimas existências. O professor Rivail abre então este estudo. Vai analisar a reencarnação. E como a nos dizer que podemos ser melhores, recorre às leis morais na parte 3ª do Livro dos Espíritos, para nos falar acerca da adoração, do trabalho, o trabalho que deve ser levado até a última das forças, da destruição, da conservação, da reprodução. Vai nos falar acerca da lei de sociedade, e vai nos dizer que sem justiça, sem amor, sem caridade, nós não lograremos avançar na existência. Termina o Livro dos Espíritos falando-nos acerca do futuro. Esse futuro pintado com as cores da teologia, como sendo um futuro em que as almas ou vão para um paraíso de inanição, ou estão postas no inferno da perdição, sem nenhuma oportunidade de escaparem. Fruto de mentes doentias, pouco evoluídas da realidade humana, que tomam a si mesmas como parâmetro quando querem expedir julgamentos acerca dos demais. Que pai consumiria seu filho em virtude de um erro, nas chamas e para sempre? Sabemos que nenhum. Quem, conduzido ao mais alto grau, próximo a Deus, vai pensar apenas em si, esquecendo-se daqueles com os quais conviveu? Ninguém. Não seria digno de estar ali. Esta é a teoria, esta é a teologia. Contra isto, Allan Kardec propõe uma cruzada de esclarecimento, tomando por orientação o que o Espírito de verdade
aquele que se lhe apresentou como sendo o guia dos seus trabalhos, houver estabelecido, vai dizer a cada espírita: sem o conhecimento, nós não chegaremos a lugar algum, sem amar, também não avançaremos. E produz obras, obras e mais obras. Vocês sabem, deu o livro dos médiuns, já estudaram aqui conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, tiveram a chance de estudar conosco o céu e o inferno. Percorremos essas obras linha por linha, nesses anos que aqui temos a oportunidade de expor. Temos estudado fora daqui a Gênese, mas é na revista espírita, esta desconhecida dos espíritas, lamentavelmente desconhecida. Os espíritas perdem a oportunidade de ver o trabalho desenvolvido por este homem diuturnamente, desde janeiro de 1858, quando saiu o seu primeiro número, até março de 1869, embora ele houvesse deixado contribuições para os números de abril, maio, junho, julho, agosto. Os seus escritos apontavam isto. A saúde começou a lhe faltar em razão do excesso de trabalho. Ele não dispunha de recursos. Certa feita, publicando na revista espírita o balanço da sociedade parisiense, ele mostrou àqueles que falam sem conhecer o caixa de que dispunha a sociedade. E disse para aqueles que dizem que tenho carruagens, empregados, que me servem diuturnamente, que custeiam as minhas viagens, publico o saldo da sociedade. E gostaria de saber se com estes valores eles conseguiriam realizar alguma coisa daquilo de que me acusam. Porque foi acusado, menosprezado, atacado, e a todos respondeu com o seu silêncio e a sua altivez. Combateu sempre em favor da doutrina, porque a entendia muito maior do que a si mesmo. E quando os espíritos lhe disseram que o modelo da humanidade era Jesus, recuperou naquilo que os evangelhos possuem de efetivamente revelador da presença de Jesus, o norte para entabular o Evangelho segundo o Espiritismo e para nortear a sua própria existência. Revidar. Aquele que te agride, silencia-te, não revide, fique quieto, continue teu trabalho. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Foi o que ele fez. Naqueles anos todos, perseguindo este ideal, ele experimentou dores fantásticas. Nós aqui já nos reportamos a várias delas, mas vale a pena recordar o que a intolerância religiosa fez à doutrina, quando queimou em praça pública, em Barcelona, as obras espíritas, porque as obras espíritas traziam um mal para a humanidade. E ele, em Paris, raciocinando do ponto de vista jurídico, porque os franceses se revoltavam contra a censura e contra ela sempre lutaram, ele também fica pesaroso, porque eram mais de 300 volumes e ele não dispunha de recursos para reeditá-los. Numa comunicação na sociedade parisiense, uma entidade diz: mas por que tristeza? Cada uma daquelas pequenas partes dos livros que estão voando pela cidade de Barcelona representarão uma grande conquista. E isto aconteceu. As obras se multiplicaram
em número de edições. As edições não davam conta. As assinaturas da revista proliferavam não só na Europa, mas na América, no Brasil, na Venezuela, na Colômbia. Assinantes que lhe escreviam do norte da África, lhe escreveram dos distantes países do Oriente, para dizer que aquilo tudo representava um processo completamente diferente, era racional. Examinar o conteúdo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, era para o homem uma nova oportunidade de erguer-se. O homem que pensa não suporta ser ludibriado, passa pelo crivo da racionalidade, tudo aquilo que lhe chega. E era esse o método de trabalho do professor. Passar tudo pelo crivo da racionalidade. Pensam alguns, que o espírita deve aceitar tudo aquilo que lhe vem da realidade mais ampla. E ele sempre nos ensinou o contrário. Todo ensino espírita precisa antes ser submetido ao cadinho da razão. Não é o que a entidade me diz, por mais elevada que seja, que eu preciso aceitar sem questionar. E os seus biógrafos dizem que ele mantinha discussões acaloradas com os espíritos. Mas quem eram aqueles espíritos que o secundavam? Pasmem vocês, Sócrates, Platão. Vamos encontrar do lado dos pensadores criaturas assim. Do lado dos homens de relevância da ciência, encontraremos espíritos como Galileu Galilei, que ali compareciam para dar suporte a esta que seria, na verdade, a oportunidade prenunciada por Jesus. Muita coisa ainda vos tenho para falar, disse ele na despedida aos apóstolos, mas talvez vocês não tenham condições de entendê-la. Eu vou, e ao tempo certo, pedirei que o Pai vos envie o Consolador, e o Consolador há de vos falar de coisas para as quais a vossa compreensão hoje ainda não é perfeita. Meus amigos, ela não se completaria em 40 dias, 60, 80, 120, porque estamos há 20 séculos da mensagem de Jesus, e ela ainda é confundida com rituais, ela ainda é confundida com tudo aquilo que ele rechaçava. Não é o que entra que faz mal ao homem, ao organismo, mas é o que sai do homem, notadamente quando ele fala, porque revela aquilo que lhe vai por dentro. A mensagem de Jesus é libertadora, é uma mensagem que nos convida a sair das questões da terra, sem deixar a terra, mas a nos ligarmos na realidade que transcende. A mensagem de Jesus é uma mensagem esquecida, trancafiada em sacrários, perdida em livros que não se sustentam na sua narrativa, e longe de fazer com que o homem progrida, essa mensagem tem sido aniquilada no transcurso dos séculos. Colocamos Jesus onde ele nunca quis estar, e eis que ele, como nos revelam os Espíritos, resolve confiar àquele pensador que na França do século XIX iria conseguir traduzir esse ensinamento que nós, os espíritas, temos a oportunidade de partilhar. E talvez aqui nos caiba então, no momento de reflexão, pensar o que temos feito com ela. Qual tem sido a nossa postura diante de tantas informações que temos recebido? O que tem mudado nas nossas existências? Como temos agido desde o momento em que o Espiritismo chegou até nós? Mudamos o nosso modo de agir?
Mudamos o nosso modo de pensar ou continuamos os mesmos hipócritas de sempre, a esperar que sem esforço logremos avançar? Temos nos portado como criaturas para as quais a oportunidade encarnatória se revela um presente e temos lutado por ela, ou temos nos curvado ao desânimo? Temos nos entregue a uma série de comportamentos que não são dignos daqueles que já ouviram falar na realidade espiritual. Porque não tem sentido dar-se pérolas a porcos, como ensinava Jesus, porque eles certamente as enfiarão na lama e ali se perderão. Cabe-nos, sim, no momento em que paramos para refletir acerca da morte, da volta à realidade espiritual deste Espírito que por todos nós ainda continua a velar, o que temos feito. Porque os Espíritos querem o nosso compromisso, a nossa vinculação, o nosso trabalho, o nosso envolvimento. Não é apenas com a divulgação da doutrina, mas é com a sua vivência. Esta é a melhor divulgação. Podemos trabalhar dizendo-nos espíritas, sim, mas podemos convencer aqueles que nos cercam de que os espíritas podem fazer a diferença e testemunharmos isso. Numa página escrita por Chico Xavier e com a qual gostaria de encerrar a minha intervenção hoje, cujo livro, infelizmente, não sabemos se existe. Eu a tirei da obra Chico de Francisco. Há uma mensagem intitulada Kardec, obrigado. Ela é lindíssima, é profunda como as mensagens espirituais o são, quando revelam esse desejo, o desejo de nos fazer pensar. E ele começa dizendo que não tem interesse de se reportar ao homem da cultura, que aqui nós nos reportamos, falando das obras que escreveu, nem do professor emérito, do discípulo de Pestalozzi, lúcido como mestre, que queria educar a humanidade para que a humanidade, sobre as suas próprias pernas, avançassem. Não quer falar do amigo de Jesus, aquele que entende que os que seguem a Jesus tomam a cruz e não as facilidades, porque Jesus foi filho de um carpinteiro, viveu na pobreza, na miséria e morreu numa cruz como se fosse um criminoso. Jesus não é dos templos, Jesus não é da ostentação, é dos pobres, é daqueles para os quais o seu olhar sempre esteve atento. Não é este Jesus, não é este o homem que ele quer olhar, mas ele gostaria de pensar em algumas situações, e eu convido todos vocês agora a pensarem comigo, porque em muitas delas talvez nós nos encontremos. Diante de ti, diz-nos irmão X, enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebataste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento que o salvou, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade de pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação. Diante de ti, Kardec, estão os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso esmagados de angústia nas brenhas da provação
e os quais livraste da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas. Os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura de entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abristes o horizonte da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz, na contemplação do futuro. Os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Quantos nós não estamos aqui em razão disto? Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna, amiga, e aceitaram com humildade, porque não pode ser outro comportamento, a eventual injúria e a dor, porque elas são instrumentos com os quais nos quitamos perante as leis divinas. Os que desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam, como muitas vezes molhamos com as nossas próprias lágrimas. Todos nós, termina o Espírito, os que levantaste do pó da inutilidade, ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, identificando-nos na condição dos teus mais pobres, mais apagados admiradores, e como os últimos dos seus mais pobres amigos. Neste dia, só temos para ti uma expressão: muito obrigado. Muito obrigado, Kardec.